Um dos problemas que a gente encontra frequentemente na nossa vida espiritual, na nossa caminhada religiosa, é acreditar em Deus. Porque Deus geralmente é uma entidade bastante distante de nós, Deus não vive manifestado no nosso mundo, e muitas vezes então a gente tem essa dificuldade. Será que Deus existe? Será que Deus realmente está aqui? Todo mundo passa por esses momentos de descrença. O nosso vídeo de hoje vai abordar essa questão, talvez de vários pontos, para a gente tentar chegar num estudo bem aprofundado do assunto. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vou partir de uma premissa aqui, que a coisa mais importante que tem na nossa vida espiritual é conhecer a Deus, sentir a presença de Deus. E isso, como a gente falou no começo do vídeo, às vezes é um problema. Essa questão de conhecer a Deus, de sentir a presença de Deus, segundo a Kabbalah, é o nosso objetivo mais importante e é a própria definição do que é estar conectado com a espiritualidade ou ter uma espiritualidade, né? A pessoa verdadeiramente espiritual, segundo a Kabbalah, é aquela que consegue sentir a presença de Deus no seu dia a dia, é aquela pessoa que consegue vivenciar a existência de Deus, não como um fato de crença, né? Do tipo, olha, eu acredito, ou me falaram, me ensinaram que. Ela vivencia aquilo experiencialmente, né? Empiricamente. Bom, então a questão que eu vou querer analisar nesse vídeo é essa. Como é que a gente faz isso? E nisso a gente vai acabar discutindo um pouquinho algumas diferenças entre religião e misticismo em geral. No nosso caso, as diferenças às vezes entre judaísmo e Kabbalah. Nós vamos começar com uma primeira distinção justamente nesse caso. Se a gente pegar o judaísmo, por exemplo, e a gente perguntar assim, olha, o que eu preciso para acreditar em Deus? Né? Ou por que eu devo acreditar em Deus? Provavelmente a resposta de um rabino, de um judeu tradicional, vai ser assim, olha, a gente tem toda uma história no passado que mostra que esse Deus existe, né? A gente tem Deus, por exemplo, se revelando no Egito, nessa semana, se revelando para Moisés, se revelando para o povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, salvando esse povo, colocando esse povo no Monte Sinai, falando com eles e dando a Torá, né? E aí a gente tem então eventos do passado que nos provam que Deus existe. Agora, vamos começar a pensar aqui um pouco honestamente e abertamente sobre a questão. Pedir para você acreditar num Deus por causa de eventos no passado, eu acho que sinceramente é pedir demais, né? Por mais milagroso que algo seja, por mais milagroso que algo tenha sido e que tenha acontecido na história de um povo, se esse algo aconteceu só uma vez lá no passado, dificilmente ele vai ocupar a mente humana para sempre, né? O judaísmo é muito baseado nisso. A gente tem, por exemplo, filósofos dizendo que essa é a grande questão judaica, por exemplo, o Kuzari, né, fala que a grande crença judaica é diferente das outras porque a gente teve um povo ali aos pés do Sinai recebendo uma revelação de Deus. A gente celebra todo o Pesach anualmente, lembrando que Deus se manifestou para os israelitas lá no deserto. Mas, na verdade, isso não é lá uma coisa muito forte. Percebendo essa questão, os nossos sábios sempre falaram, olha, quando você comemora Pesach, você tem que se sentir como se você estivesse saindo do Egito, né? Porque se eu celebro Pesach falando, olha, Deus se manifestou há 2000 anos para um povo que eu não estava lá no meio, isso não vai me conectar com Deus, isso não vai fazer com que eu conheça Deus, né? Então, repito, um evento, por mais milagroso que seja, se ele aconteceu lá no passado uma vez, dificilmente ele vai fazer com que eu hoje sinta a presença de Deus e me conecte com Deus, né? Eu posso até tentar, por respeito a essa fé, a essa história, a essa religião, mas não sei se vai funcionar. Se for até, vamos falar assim, vamos supor que você diga, olha, um evento milagroso vai me conectar com Deus. Se você falar que é um evento pessoal, um milagre pessoal que você viveu, eu até concordo, tá? Eu tenho um caso de um conhecido, por exemplo, que quando eu estava na Betel eu conheci esse homem, ele numa troca de tiros, levou um tiro no peito, no coração, a bala ficou alojada no coração dele, para você ter ideia, tudo conspirando para que ele morresse, né? E ele não morreu. Ele conseguiu ir para a UTI, fazer cirurgia, se recuperar, voltou à ativa totalmente normal, como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa dessas que vivenciou um milagre pessoal, realmente renasceu, aí eu até entendo que ela fala, eu conheci Deus e pronto, agora eu tenho uma relação com Deus. Mas para as outras pessoas que não passaram por algo assim tão grandioso, baseado num milagre lá do passado, eu particularmente não acredito que isso
desse senso de conexão. Então, vindo até agora já para o lado do misticismo, vamos chamar assim, e para o lado da Kabbalah, o que eu acredito que é muito mais interessante para nós? Que a gente tenha um contato pessoal com Deus. Que a gente, nos nossos insights pessoais, que na nossa vida pessoal a gente encontre Deus, e não que a gente se fie necessariamente na memória do nosso povo. Então, claro que é importante a memória, tá? É importante você lembrar quando Deus se manifestou no passado, na história. Mas só isso, repito, não basta. Eu também preciso ter essa manifestação para mim. Esse é, por exemplo, também um dos problemas que acontece no judaísmo com a questão entre os profetas e os não profetas, né? O profeta é uma pessoa que ele tem uma revelação pessoal de Deus, isso é ótimo, é o que eu estou defendendo que a gente deveria ter aqui na via mística, mas quem não é profeta fica preso a esses profetas, né? Eu, para acreditar em Deus, fico dependendo da revelação de outra pessoa. Eu fico dependendo da visão que outra pessoa teve. Então, seja Moisés, seja Jeremias, Isaías, Ezequiel, né? Quem não é profeta e precisa acreditar em Deus, fica tendo que usar a revelação de outro, né, para preencher a sua vida. E isso é muito pouco interessante. Eu acho que o mais interessante aqui, de novo, puxando para a veia mística, é que todos nós fôssemos profetas e que todos nós tivéssemos a nossa conexão com Deus. Tem uma passagem muito interessante na Torá que o próprio Moisés fala isso, né? Que bom seria se todo o povo de Israel fosse profeta. O que Moisés está reconhecendo nesse momento? Se eles não dependessem de mim para chegar a Deus, né? De mim, Moisés, para se conectar com Deus. Se todo mundo fosse profeta, cada um ia ter a sua relação pessoal com Deus. E isso é muito mais interessante. Na minha visão, Yair Alon, quando a gente não tem esse encontro pessoal com Deus, a gente usa o dos outros, e é isso que eu chamaria de fé, né? Então eu estou acreditando em um Deus porque os outros me contaram que tiveram uma visão sobre ele. Então eu leio os relatos de Moisés, eu leio relatos de grandes místicos, eu leio o relato às vezes dos antepassados, né? E por causa do que eles me contam, dessa memória coletiva dessa história, eu estou acreditando em Deus. Isso é fé, tá? Agora, essa dinâmica que a gente está estabelecendo, se eu expandir, é muitas vezes também o problema, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vê o seguinte, algumas pessoas não se conectam a Deus por meio da reza, da oração, né? E é uma coisa muito natural, às vezes até dá culpa nas pessoas, porque a gente é ensinado que a reza deveria nos conectar com Deus, e muita gente não sente essa conexão, né? Muita gente sente que indo, por exemplo, no caso do judaísmo, na sinagoga e fazendo a reza, ela não se sente conectada. Por quê? Porque eu estou usando, de novo, a referência de outra pessoa. Eu estou usando o texto que alguém lá no passado fez, alguém que provavelmente teve essa revelação pessoal, né, essa conexão com Deus, ela, nessa inspiração, compôs um texto e fez ali a reza. Mas às vezes, para mim, aqui no século XXI, passados alguns anos, aquilo não quer dizer nada, né? Muitas vezes a mesma coisa com estudo, não precisamos ir na reza, né? A gente também aprende no judaísmo. Se você estudar a Torá, você vai se conectar com Deus. Se você estudar a Bíblia, você vai conectar com Deus. Se você estudar o Talmud, você vai conectar. Aí tudo bem, eu começo a ler, começo a usar os comentários, mas quando eu estou usando, de novo, comentários e lendo, eu estou me conectando com o que outras pessoas disseram, né? Eu estou me conectando com a visão daquelas pessoas. Por exemplo, o Rashi, né? É a visão do Rashi. Muito mais interessante para Kabbalah seria que eu tivesse o meu estudo pessoal, né, que eu tivesse a minha maneira original e autêntica de interpretar a Torá e de interpretar os textos sagrados. É claro que não é fácil, é muito mais cômodo eu abrir a Torá e ler o que já está escrito, o que já está comentado, né? Mas para Kabbalah, para o misticismo, seria muito mais interessante que cada um desenvolvesse o seu método. Aliás, o judaísmo reconhece isso, quando ele fala que existem 600 mil maneiras de interpretar a Torá. O que é esses 600 mil? É um número simbólico que a gente fala de almas que saíram do Egito, né? Almas do povo de Israel. Então, se tem 600 mil almas, é porque tem 600 mil maneiras de interpretar a Torá, e cada um tem que encontrar a sua. Do mesmo jeito a reza. Em vez de usar uma reza pronta, para Kabbalah seria muito mais interessante que cada um tenha o seu modo de rezar, o seu modo de orar. Porque aí eu paro de usar a revelação do outro para ter uma revelação própria. Bom, agora vamos dizer que essa premissa está estabelecida, você entendeu esse ponto e você fala, legal, Yair. Então agora eu quero me conectar com Deus, eu quero ter essa presença e essa vivência pessoal. Como é que eu faço? Bom, claro que não é um assunto fácil, né? Não vai ter uma resposta pronta. Talvez se você ler 10 filósofos vão falar diferente, mas eu vou ver a minha interpretação, baseada, claro, um pouco também no que já foi escrito. Eu estou me baseando em alguns estudos, por exemplo, do filósofo Heschel, que foi um dos maiores pensadores do judaísmo.
Na minha visão, o que mais conecta uma pessoa com Deus e faz ela sentir a presença de Deus é o senso de maravilha, o senso de deslumbramento no mundo e a própria vivência de milagres, como a gente comentou. Tá? Em português a gente tem essas três palavras, né? Maravilha, deslumbramento e milagre, mas em hebraico todas elas são uma mesma palavra. É a palavra pele. Tá? Quando eu consigo vivenciar esse pele, que é algo diferente no mundo e que mexe comigo, vamos resumir basicamente assim, eu e Yair, que é o jeito mais fácil de eu começar a ver e sentir a presença de Deus. Vamos ver dois exemplos na Bíblia que corroboram talvez essa opinião que eu estou trazendo aqui. A primeira na própria porção que a gente está lendo. Tá? Os nossos sábios perguntam uma coisa muito interessante. Por que Deus precisava mandar 10 pragas no Egito? Né? Na porção que a gente está lendo essa semana, Deus manda 7, na próxima semana ele vai mandar 3. E os sábios fazem essa pergunta muito interessante. Para que essas 10 pragas? Dentre várias respostas, uma delas diz que Deus queria o quê? Que o faraó conhecesse o Deus único. Né? Que o faraó reconhecesse essa existência de Deus. E que com isso ele mudasse de vida, ele mudasse seus valores, suas crenças e, por exemplo, libertasse o povo da escravidão. Então Deus está, de certo modo, querendo se revelar para o faraó. E aí, como é que ele faz isso? Através do pele, que a gente falou aqui. Através dos milagres, através das maravilhas. Ele quer deixar o faraó boquiaberto. Então ele começa a mexer com a realidade do faraó. Ele começa a mexer com tudo que o faraó acredita, começa a rever todos os valores dele, para que o faraó possa reconhecer a existência de Deus. Segundo exemplo que a gente tem no Midrash, diz que Abraão, né, que é o primeiro homem que conheceu o Deus único. Como é que ele chegou nesse conhecimento? Veja, ele não tinha Torá, ele não tinha rabinos, ele não tinha os sábios explicando para ele nada disso. Né? Como é que ele descobriu que tinha um Deus único? Segundo o Midrash, foi com esse senso de deslumbramento. Tá? Tem duas historinhas basicamente. Uma delas conta que um dia Abraão estava andando pela rua, ele passou num lugar todo iluminado. Mas lindo, sei lá, com 1000 velas. Imagina uma cena linda, toda iluminada. E ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele começou a pensar, bom, quem fez isso aqui, né? Quem criou esse local aqui todo iluminado? Quem que acendeu todas essas velas? E no momento que ele estava pensando isso, passou o dono do local e falou, ó, fui eu que acendi essas velas. Se você gostou, né? Fui eu. E aí Abraão teve um clique. Ele falou, nossa, se do mesmo jeito que aqui tem alguém por trás que acendeu todas as velas, quando eu olho esse mundo que é todo maravilhoso, certamente tem alguém por trás que criou isso. Né? A segunda historinha conta mais ou menos isso. Que Abraão estava olhando, por exemplo, o pôr do sol, e ele ficou fascinado. Né? Ele falou, como é que pode uma coisa como essa, como o pôr do sol? No primeiro momento, como talvez a maioria dos povos antigos, ele pensou que o próprio sol era um deus. Né? Só que quando acabou de o sol se pôr, veio a lua. Aí ele falou, bom, então a lua é mais forte que o sol. E aí ele começou a pensar que a lua talvez fosse uma deusa. Mas aí ele viu que a lua também vai embora e veio o sol. E ele começa a tentar achar quem é mais poderoso, né? Ele vai de sol para lua, para estrelas, para nuvens. E ele começa a perceber que não é nada disso, que tem alguém por trás de tudo isso. E então, espantado, assombrado, maravilhado, né, com os eventos do mundo, ele chega na existência de Deus. É exatamente disso que nós estamos falando aqui. A minha tese é que quando eu tenho eventos na minha vida que me maravilham, que me assombram, que me espantam, eu chego a sentir e vivenciar a presença de Deus. Vou dar um exemplo agora pessoal, né, prático, que talvez ajude ainda mais a entender a questão. Na minha primeira viagem para Israel, depois de ter voltado de lá, né, eu nasci, vim para cá para o Brasil, a primeira viagem, quando eu voltei para lá, eu fui para uma cidadezinha chamada Eilat, no sul de Israel, ali fronteira com o Egito. E é uma cidade linda, maravilhosa, aquele clima mediterrâneo, praias paradisíacas, e eu fui fazer um mergulho, não com aquele tubo que dá para descer muito, mas aquele com snorkel, né, que você fica ali na superfície, mas já é o suficiente para você conhecer o fundo do mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho, desculpe. É um mar maravilhoso. Eu, naquele momento, eu vi aquela primeira vez na vida, aquilo que eu só tinha visto antes em filme, né? Corais, algas, peixes coloridos, uma coisa assim muito, muito maravilhosa. Naquele momento, eu sei que eu vi Deus. Eu estava sentindo a presença de Deus na minha vida. Eu vi naquela multiplicidade de coisas, né? Naquele fundo de mar maravilhoso, como só podia ser Deus que estava ali. Então, é disso que eu estou falando de novo. Essa sensação de assombro, de espanto e de maravilha, que em hebraico a gente chama pele. Quando eu chego nesse nível que nós estamos discutindo, que é um nível então mais místico e menos religioso, perceba que acontece uma coisa muito interessante. O meu encontro com o mundo passa a ser um encontro com Deus.
tudo que eu encontro no mundo é passível de ser um encontro com Deus. E isso inclui pessoas, né? Muitas vezes a gente esquece isso. Mas cada pessoa que eu encontro no mundo e ela me conta a sua história, e ela me conta o que ela vivenciou, ou ela me mostra o que ela vivenciou, né? É um possível encontro com Deus. Algumas religiões dizem, né, a Kabbalah concorda com isso, que cada pessoa tem uma fagulha de Deus em si, ou Deus dentro dela, né? E a gente tem que reconhecer esse Deus nelas. É disso que nós estamos falando. Quando eu começo a perceber que eu posso me maravilhar com os eventos do mundo e nisso chegar a Deus, cada vez que eu vou para o mundo, eu estou potencialmente encontrando Deus. Perceba ainda que uma vez que a gente define esse tipo de coisa, alguns conceitos fazem muito sentido, ou mudam totalmente de sentido. Vou dar um exemplo. A questão da reza. Tá? Para o judaísmo, como religião, né, que não está pensando nesse lado místico que nós estamos falando, a maioria dos autores vai falar o quê? Que a reza é um fenômeno para você pedir alguma coisa para Deus, né? Uma petição. Então, geralmente, ela vem de quê? De um sofrimento, de uma falta, de uma necessidade, você vai e pede para Deus, e você espera Deus te ouvir. Para Kabbalah, a reza não é isso, ou pelo menos não é só isso, não é o foco dela. Para Kabbalah, a reza é muito mais uma questão de eu me tirar de cena, né? De eu tirar o ego, para quem já estuda Kabbalah sabe um pouquinho disso. Eu não estou me considerando, e o que eu tenho que tentar fazer numa reza? Louvar a Deus pela grandeza dele, por tudo que Deus faz, por tudo que Deus é capaz de fazer. Eu estou tentando falar, Deus, você é muito bom, você é muito grande, você é muito poderoso. Esse é o verdadeiro objetivo da reza, segundo a Kabbalah. É claro que eu posso fazer o pedido se eu precisar, mas não é esse o nosso foco, né? É por isso que para Kabbalah, por exemplo, se você já acompanhou um serviço religioso, né, judaico, a gente começa com salmos de louvor, né? A gente começa nosso serviço religioso só enaltecendo a Deus, glorificando a Deus. Depois realmente vem a questão do pedir. Alguns até brincam que falam que é um interesse da nossa parte, né? Primeiro eu exalto a Deus para depois pedir, para ficar bem aos olhos dele. É um jeito de ver a coisa, mas aqui estamos abordando de outro modo. A gente começa com esses salmos de louvor, enaltecendo a Deus, porque realmente essa é a essência, né? E não o pedir. Então, perceba que, por exemplo, nesse sentido, eu tenho duas visões totalmente diferentes da reza. Isso explica uma questão bastante interessante, que não sei se você já viu, que os sábios perguntam, por que eu preciso rezar tanto, né? No judaísmo são 3 rezas por dia, num dia normal. Às vezes num dia religioso, muito mais, né? Num dia de festa. Então eu tenho reza da manhã, reza da tarde, reza da noite. Para quê? Se eu tenho uma reza para pedir, como a gente falou, como talvez é a visão de muitos judeus, concorda que eu não precisaria 3 vezes por dia? Basta uma vez, eu faço meu pedido, pronto, Deus não é surdo. Ele ouve meu pedido, vai ver se procede ou não, se eu devo receber ou não, e pronto, ele me manda aquele pedido atendido ou não. Já se a gente pegar pelo sentido cabalístico, eu acho que fica mais fácil entender por que a gente reza 3 vezes por dia. Porque a gente precisa estar se maravilhando sempre, né? Não existe o fato de você se maravilhar uma vez e manter isso na sua memória para sempre. Então aquela experiência que eu tive, por exemplo, em Eilat, eu me maravilhei naquele momento, por algumas horas aquilo me impactou, e depois aquilo fica uma memória esvanecente, né? Aquilo não fica fixo na minha mente. Eu tenho que estar sempre me maravilhando, então faz sentido que eu tenha que estar sempre rezando, sempre louvando a Deus e glorificando a Deus pelas maravilhas que Ele dá na nossa vida. Nesse ponto agora você pode me perguntar o seguinte, Yair, tá bom, legal, entendi. Como é que eu sei que eu cheguei nesse nível de Pele, né? Nesse nível de estar vivenciando um milagre, um maravilhamento, não sei se existe essa palavra, um deslumbramento, né? De estar espantado positivamente. Eu humildemente diria que o maior sinal de que você chegou nesse ponto é a falta de palavras. Todo mundo já deve ter vivenciado isso pelo menos uma vez na vida, né? Quando se trata de entendimento, de uma questão lógica, racional, de um estudo, as palavras são ótimas para mostrar onde você chegou, né? Se você conseguir sentar, por exemplo, com seu amigo e explicar algo que você leu, algo que você estudou, algo que você compreendeu, quanto mais você puser em palavras, mais está falando, realmente eu consegui compreender e abarcar esse assunto. Mas ocorre o totalmente oposto quando a gente está falando de uma experiência, né? Como eu falei, eu acho que todo mundo já passou por isso. Tenta sentar com seu amigo, com uma pessoa que você queira, e explicar algo muito forte que você vivenciou do ponto de vista do sentimento. Tá? Tenta explicar para alguém, por exemplo, um grande amor que você sentiu. Ou qualquer sentimento, pode ser um grande ódio, uma grande raiva. Eu, quando falei, por exemplo, da experiência que eu tive em Eilat, o deslumbramento frente àquele fundo de mar.
as palavras não são suficientes, né? As palavras são infinitamente pobres perto do que eu vivenciei ali. Eu não consigo pôr em palavras o que eu senti naquele momento. Eu consigo fazer uma mínima alusão, né? Então eu acho, como eu falei, que uma das maiores maneiras ou melhores maneiras de saber que você chegou nisso, que você está vivenciando isso que nós estamos falando, é quando você passa por algo que você não consegue colocar em palavras. É uma experiência extremamente pessoal e subjetiva. Agora aqui eu queria estender um pouco a discussão. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, tá? Já peço desculpas, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, até talvez como um encerramento de ano, né? Considere talvez um presente de fim de ano. Por que é tão difícil hoje a gente ter essa relação com Deus, essa revelação pessoal, como talvez no passado era muito comum, né? A gente vê esses relatos. Por que hoje talvez isso é tão complicado? A meu ver, a questão gira toda ao redor de um ponto. Hoje nós nos sentimos muito autossuficientes, e cada vez mais, né? O mundo passou, ultimamente, por muitas mudanças sociais, né? Onde o homem realmente conseguiu dominar o seu ambiente, dominar a natureza, controlar as coisas do mundo, né, com muita facilidade, isso com a ajuda da tecnologia, a tecnologia vem junto, e a gente começa a se achar autossuficiente, né? Principalmente do século XVIII, século XIX em diante, o iluminismo veio para isso, né, colocar o homem no centro da Terra, e a gente às vezes acha realmente então que não tem Deus, que não precisa de Deus. Porque a gente começa a ver, olha, eu consigo manipular as coisas da Terra, eu consigo controlar. Então fica muito difícil, num contexto desse, eu me maravilhar, né, com o que Deus fez. Porque eu começo a ter resposta para tudo. Eu começo a ter explicação para tudo. A ciência, não estou fazendo um discurso anti-ciência, tá? Entenda. Mas a ciência, meio que ela corta as nossas asas da imaginação, do maravilhoso do mundo espiritual, né? Quando a ciência vem e fala, ó, é assim que acontece, é assim que as coisas funcionam, você fala, tá bom, entendi, ok, pronto, e eu saio do mundo do maravilhoso, né? Eu vejo hoje, por exemplo, alguns programas, inclusive de TV, tipo aquele Discovery Channel, History Channel, tentando explicar os eventos da Bíblia cientificamente, né? Explicando, olha, as 10 pragas aconteceram porque foi uma série de eventos científicos. Eu acho isso de uma tristeza, né? Tentando tirar o maravilhoso por trás daquilo. E eu acho que a maioria das pessoas compra essa ideia. Eu faria o contrário. Por que ter uma explicação científica tem que tirar a questão do maravilhoso ali por trás, né? Pode ser que aconteceu tudo cientificamente, que eu consiga dar explicações, mas de novo, quem fez aquelas coisas científicas acontecerem, né? Quem está por trás daquilo? Mas muitas vezes não é o que acontece. Quando eu tenho uma explicação científica, quando eu tenho essa visão moderna de mundo, eu tiro realmente o assombroso de que nós estamos discutindo. Nesse ponto tem uma sugestão do Heschel muito interessante, o filósofo que eu citei. Ele diz o seguinte: quando o homem está se achando muito, né, se achando autossuficiente, achando que ele pode tudo, ele deveria olhar para os horrores da história e lembrar que ele não é tudo isso que ele imagina, né? O Heschel cita, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. O homem pode se achar muito poderoso, dominador da natureza, mas quando a gente vê os horrores, né, que a gente é capaz de fazer, a gente vê que a gente está muito inferior do que a gente realmente acha que é, né? E nessas horas ele acha, Heschel, que com isso, olhando para isso, a gente se conectaria com Deus mais facilmente. Vamos dar um pequeno exemplo, do que a gente está falando dessa questão da autossuficiência, qual é a visão do misticismo. Vamos pegar um caso bem tranquilo, né? Que segundo o judaísmo a gente deveria fazer, a Kabbalah concorda, cada vez que a gente vai comer a gente faz uma bênção, né? A gente agradece pelo alimento que está diante de nós. No caso, vamos supor a reza do pão, né, que é o alimento por excelência. Então imagina que você está lá, na sua mesinha, bonitinho, tem o pão na sua frente, você vai comer. Numa visão, digamos, paganista de mundo, pagã de mundo, o que faria sentido? Você pegar e agradecer o quê? O sol, a lua, a chuva, o vento, que culminaram, né, combinaram todos para que aquele pão estivesse na sua mesa, né? Faria sentido você falar, obrigado sol por ter iluminado o trigo no momento certo, obrigado trigo por ter crescido direitinho, né? Faria sentido você fazer uma reza dessas. Não é a reza que a gente faz no judaísmo. Numa visão mais autossuficiente, como a gente está falando, o que faria sentido? Você talvez agradecer o quê? Ao fazendeiro, ao mercador, ao dono do caminhão que trouxe o trigo, o pão da fazenda para cá, né? Obrigado ao agricultor que foi lá e pôs a mão na terra. É o que a gente faz? Não. Por quê? Tudo isso que eu falei mostra o que é um pão empiricamente. Tudo bem? Eu estou entendendo que o pão é o trabalho humano, mais as conjunções do clima, do sol, do solo. Ok.
mas isso não está mostrando qual é a essência real do pão para mim. Né? Então qual é a bênção que a gente costuma fazer no judaísmo? Bendito sejas tu, eterno nosso rei, eterno nosso Deus, rei do universo, né? Que tira o pão da terra. Aí sim a gente está reconhecendo a essência. Eu não estou agradecendo todos os fatores físicos e que me mostram empiricamente o que é o pão, mas eu estou tentando conectar na essência do pão e agradecendo por essa essência, pelo Criador dessa essência. Tem uma porção do Zohar que eu acho magnífica, que ele faz uma pergunta daquelas assim que vira nosso mundo do avesso, né? Deixa a gente às vezes de cabelo em pé. O Zohar pergunta assim: quem expulsou quem do Jardim do Éden? Como assim? Né? A gente aprende a historinha básica que Deus deu uma ordem, o homem não podia comer lá do fruto, comeu, e aí quando comeu, Deus expulsou o homem do Éden. Mas o Zohar pergunta assim, pera, vamos analisar bem, quem expulsou quem? E a conclusão que o Zohar faz, a chocante conclusão é que foi o homem que expulsou Deus do Éden, né? E não o contrário, não Deus que expulsou o homem. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas para quem estudou já Kabbalah vai saber do que eu estou falando, aquela história do receptáculo inicial, né? Que queria receber a luz, mas ele não queria no pão da vergonha, então ele barra o recebimento de luz e fala, eu só vou receber o que eu conseguir. Né? Então, quando ele analisa essa história, o Zohar fala, foi o homem que expulsou Deus. Né? Deus estava totalmente manifesto e o homem falou, não, eu não quero toda essa manifestação. Eu quero uma manifestação limitada. A manifestação que eu consigo digerir, vamos dizer assim. Do que nós estamos falando, então, aqui de novo? De uma autossuficiência. O homem está falando, desde a sua origem, o homem foi criado assim, eu não quero mais Deus tão presente na minha vida. Eu quero ter o espaço para eu fazer o que eu quero. Quando o homem come do fruto lá no Jardim do Éden, o que ele está optando? O que ele está escolhendo? Ele está escolhendo o livre-arbítrio. Ele está escolhendo ter a capacidade de, inclusive, ir contra Deus. Né? Ele está falando, eu não quero uma presença tão forte na minha vida. Eu quero poder ser livre para fazer o que eu quero. Então, nessa visão, a gente pode dizer que Deus foi expulso do paraíso e também, então, até hoje foi expulso da nossa vida. Não é à toa que a Kabbalah fala o quê? Que hoje Deus está no exílio. Né? O que significa isso? Deus não está em casa, Deus não está onde ele queria estar, onde ele deveria estar, porque nós tiramos ele do lugar. Não é à toa também que a gente fala na Kabbalah que a nossa missão aqui na Terra pode ser entendida como tornar esse mundo um local habitável para Deus. Hoje não é. Né? Quando o homem foi criado, assim que ele foi criado, ele tirou Deus da cena e falou, aqui você não entra, esse território não é seu. E aí ficou um território então onde Deus não habita. Nós temos que, através dos nossos atos, ir transformando esse local num local onde Deus pode vir. O que significa isso? Que cabe a nós definir onde que Deus pode habitar. Né? Deus, ele está, digamos, perdido nesse mundo. Ele não sabe muito bem onde ele vai se colocar. Nós temos que falar, ó, você pode entrar e ficar aqui. Esse é o seu lugar. O lugar de Deus é onde nós definimos que vai ser. Né? Então, o que nós estamos falando nesse sentido? Nós temos que redescobrir Deus. A questão não é, como eu falei lá no começo, acreditar num Deus que outras pessoas viram, que outras pessoas vivenciaram. Eu tenho que abrir o espaço para Deus na minha vida, redescobrir esse Deus e dar um local para que ele entre. Caso contrário, não vai ter essa relação com Deus. Eu não podia deixar de abordar num vídeo desse uma das questões talvez mais polêmicas nessa questão, né, de como eu conecto Deus, conheço Deus, que é a Halahá. O que é a Halahá no judaísmo? Mas vai servir para qualquer outra religião. O cumprimento da lei. Né? Do jeito que é posto, a Halahá é um dos maiores problemas que a gente tem para conhecer Deus. Por quê? Porque a Halahá pede que eu faça as leis, que eu cumpra os mandamentos, de uma maneira ABC, ritualisticamente, porque sempre foi feito assim. E muitas vezes, então, eu cumpro esses mandamentos e eles não me conectam com Deus. De novo, às vezes é até motivo de culpa para algumas pessoas. Porque a gente é ensinado que eu tenho que cumprir as mitzvot, tenho que cumprir os mandamentos, e aí a pessoa faz aquilo e ela não se sente melhor por isso, ela não se sente mais especial, ela não se sente conectada com Deus. E aí ela fica num dilema, eu paro de cumprir, mas eu fui ensinado que eu tenho que cumprir, eu tenho que seguir a tradição. Como é que funciona essa coisa? Né? Muitas vezes o cumprimento da lei, em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta. Tá? E é curioso que a gente, analisando essa questão, os sábios sabiam disso, né? Obviamente eles sabiam. Eles falaram o seguinte, eu só não lembro muito bem a passagem, eu acho que é no Tratado de Sotá, do Talmud, os sábios falam o seguinte, quando você está perdido nesse mundo da Halahá, da lei, né? Você está cumprindo tudo e não se sente conectado com Deus, o que te salva? Os sábios dizem que é a Agadá.
Agadá é o oposto da Alahá. O que é Agadá, basicamente? É a tradição oral do judaísmo. São as histórias, são os ditos, os ensinamentos, os provérbios. Às vezes as lições de morais que você aprendeu do seu pai, do seu avô. É aquilo que tem muito mais calor, às vezes, do que a lei fria, né? A lei nua e crua. Então essa frase a que eu me refiro diz basicamente isso, né? Se você quer conhecer Deus, o Criador do mundo, o que você tem que estudar? Agadá. Você tem que estudar as histórias, as lições de moral, as questões de ética, os ensinamentos, e assim você vai reconhecer Deus. Não é necessariamente com a lei, né? É muito interessante pensar nesse sentido, que tem uma discussão, né? Algumas pessoas veem a Torá, é um modo ok de ver, mas eu não concordo com ele, acho que a Kabbalah também não, de ver a Torá só como um livro de lei, né? Só como um livro de instrução nesse sentido. Então tem um Rabi Isaac, por exemplo, citado pelo Rashi, que ele fala uma coisa muito interessante, né? Chocante para mim, mas muito interessante. Ele fala o seguinte: a Torá deveria ter começado, olha só o que ele diz, com o capítulo 12 do Êxodo. Por que isso? Porque ele fala, é ali que tem as primeiras leis, né? É ali que Deus começa a dar as leis para os seres humanos. Antes disso, todo o Gênesis e todos os 11 primeiros capítulos de Êxodo, Deus não está contando as leis que nós temos que cumprir. Então esse Rabi Isaac fala, a Torá devia ter começado ali. Olha que coisa chocante, né? Eu, quando ouço isso, falo, mas imagina, você ia perder a história de Adão, a história de Eva, a história de Caim, de Abel, a história do dilúvio, da Torre de Babel, a história dos patriarcas, das tribos, de José, de Iná, as pragas no Egito. Você ia perder tudo isso. Tá bom, é verdade que ali Deus não está dando nenhum mandamento, né? Mas e os ensinamentos que tem ali, né? E as lições de moral, e as coisas que a gente pode interpretar daquilo. Isso tudo é Agadá, né? Então, todo o livro de Gênesis e os primeiros capítulos de Êxodo são exatamente isso que nós estamos falando, é Agadá. Veja que numa visão como a do Rabi Isaac, onde só o que importa é a lei e seguir a lei, tudo isso podia ser jogado no lixo, né? Ele fala claramente, a Torá podia começar no capítulo 12 de Êxodo. Segundo a Kabbalah, então, qual é a função da Alahá? Qual é a grande função da lei? Obviamente, acho que frente a tudo que a gente falou, ficar claro que o único objetivo da lei deveria ser a gente se conectar com Deus e sentir a presença de Deus, né? Fora isso, para Kabbalah, a lei tem muito pouco valor. Muito, muito pouco valor mesmo, tá? Você seguir a lei por ela ser lei ou por outras questões, para Kabbalah é muito baixo. Pelo amor de Deus, eu não estou desencorajando ninguém, né? Se você acha importante seguir, ok. Mas o que eu falaria para você é, tente no seu segmento da lei sentir a presença de Deus. Então vamos supor que você ponha tefilim todo dia, os filactérios, como pede o judaísmo. Tirando o Shabat, você põe tefilim todo dia. A Kabbalah diria, isso te conecta com Deus? Né? Se não te conecta, você deveria tentar rever, né, o que você está fazendo. Como eu falei, não precisa parar de pôr tefilim, não sou eu que vou falar para você parar, né? Nem posso, a tradição rabínica obriga que você ponha diariamente. Mas a questão é, você está pondo só porque a tradição rabínica obriga? Só porque é uma lei, só porque é uma tradição? Isso é muito baixo, segundo a Kabbalah. Deveria ser um ato onde você se conecta com Deus. E eu citei o exemplo do tefilim, mas qualquer outro, tá? Porque você acende velas de Shabat? Porque você comemora Pesach, como a gente falou? Por que você usa kippah? Né? Qualquer mandamento que você está cumprindo, segundo a Kabbalah, deveria ser para conectar e te colocar na presença de Deus. Se isso não está acontecendo, temos um problema, né? De outro modo, a gente poderia dizer o seguinte, se você está num estado de incapacidade de sentir Deus, de se deixar tocar, né, de se maravilhar, como a gente falou, aí você está com um problema. Se aqueles atos que você está fazendo no mundo não estão te revelando Deus, talvez você deveria trabalhar esses atos. E aí não precisa nem ser só mitzvot, né? Pode ser outras coisas. Tem algumas pessoas que às vezes por uma, sei lá, por uma capacidade, uma situação do mundo, por uma dureza do mundo, elas também perdem a capacidade de sentir qualquer coisa. Tem pessoas que são muito frias, né? Elas perdem a capacidade às vezes de se emocionar, de se tocar, por exemplo, ao ouvir uma música, ao ter um sentimento. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem se deixar tocar pelo amor, né? Tem pessoas que não conseguem se maravilhar com o estudo que elas fazem. De novo, a Kabbalah diria, reveja tudo isso. Então, para que você está estudando tanto se esse estudo às vezes não está te conectando com Deus? Né? Para que você está, por exemplo, ouvindo a música, vendo um quadro, assistindo obras de arte, cinema, se isso não está te fazendo sentir nada? Se isso não está te trazendo esse senso de pele, de novo, de deslumbramento, de maravilhamento, talvez você possa
reformular os seus atos, porque eles talvez estejam muito baixos e muito rasos, né? Se você está com uma incapacidade de ser tocado, acho que é um problema que você deveria absorver. Bom, frente a isso, e ao vídeo já deve estar longuíssimo, né? Encerro dizendo que, frente a toda essa reflexão que a gente fez, eu queria que ficasse muito claro que sentir a Deus, né, sentir a presença de Deus e viver com espiritualidade, como a gente falou no começo do vídeo, é uma capacidade potencial de todos os seres humanos, né? Não se trata de uma coisa só para gênios, só para gente dotada, para uma pessoa escolhida, né, para um ser iluminado. Então não é assim, a pessoa que consegue decorar o Talmud inteiro e conhecer a Torá de ponta cabeça, ou que foi escolhida por Deus. Não, não é isso. A capacidade de sentir e vivenciar Deus é individual. Cada um tem que achar essa forma e cada um vai ter a sua forma, né? Como a gente falou quando eu disse da interpretação da Torá. Você tem que ver no mundo quais são as experiências, vamos chamar assim, que te maravilham, que te assombram, que mexem com você. Nessas experiências, provavelmente, se você conseguir se conectar mesmo, é ali que você vai ver Deus, é ali que você vai sentir Deus, ter a presença de Deus na sua vida e viver uma vida verdadeiramente espiritual, como a Kabbalah sugere que a gente viva. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.